Meu nome é Andreina Gama. Olá, meu relógio apareceu agora, então, que significa que eu entrei agora, gente. Olá, eu sou Andreina Gama, estou atualmente na presidência da Astrapa, Associação de Travestis e Transsexuais do Estado da Paraíba, né? Mas gostaria de reforçar mais uma vez, Fernanda Venuti presente, tá ok? E também agradecer em nome do MEL, né, esse convite e dizer Luciano Bezerra presente, porque o resgate da nossa história faz parte de todo esse contexto do que a gente está falando sobre hoje. Foram pessoas que lutaram muito sobre essa questão dos crimes LGBTQIA+, né, para que eles chegassem até esse patamar de uma discussão. Hoje é muito bom estar fazendo parte dessa conversa de hoje. Era uma coisa que na minha época era muito complicado da gente ter, mas hoje a gente tem alguém do Ministério Público. Muito obrigada, doutor Godoy, pela parceria de sempre, certo? A Astrapa tem contado com a parceria do doutor Godoy em várias ações, né? E aí a gente fica muito feliz em saber que o Ministério Público realmente vai contribuir e contribui para que a gente tenha minimamente algumas questões bem linkadas nessas questões dos crimes LGBT-fóbicos. Felipe me deu uma colinha que eu resumi, né, em algumas questões, que nós tivemos no Brasil em 2019 329 mortes entre pessoas LGBT QIA+, né? São 297, 90% de crimes LGBT, né? E 9,7%, que dá 32 suicídios de pessoas LGBTs. Eu queria dizer da minha inquietação pelo seguinte, eu respeito a fonte que traz essas questões, mas precisa que a gente entenda que todos os crimes que são relatados, muitas vezes eles são subnotificados, são subnotificados por N questões. Quando a gente coloca que 229 gays ou 229 pessoas LGBTs foram mortas, a gente tem uma mistura muito grande de pessoas com orientações e identidades. E aí, do meu local de fala, quando uma travesti é assassinada, automaticamente o crime termina sendo citado como um crime de homofobia e não de transfobia, pelo desconhecimento ainda e pela resistência das pessoas de entender que nós estamos na questão da transfobia, não da LGBT, não da homofobia, né? Então, nós temos esses questionamentos que é necessário que a gente faça esse recorte de forma. Eu sei que parece humanamente impossível que a gente tenha esse recorte todo muito bem feito de quantos gays foram assassinados, de quantas lésbicas foram assassinadas, de quantas mulheres trans e travestis e homens trans são assassinados, porque até mesmo quando os homens trans são assassinados, por mais construção do masculino que eles tenham, quando chega até um IML ou quando chega um perito que vê uma genitália feminina, aquele crime passa a ser tratado como um feminicídio e nunca contra um crime contra um homem, né? Porque na verdade não está ali a questão da genitália. A genitália é uma das questões que ainda atrapalha muito na subnotificação dos nossos crimes, né? A gente continua nesse viés, infelizmente, da população negra, né, que é a mais atingida. Tem aqui um quantitativo, mas eu acho realmente bastante pequeno, né, de 50,2%, porque aí o restante seria entre pardos, pretos e brancos. E aí eu gosto sempre de me perguntar, neste país miscigeno, quem realmente é branco? Quem estaria dentro daquele recorte que um cidadão é, que hoje toma a frente do nosso país faz um recorte e diz assim, olha, quem não for branco, hétero, cisgênero, né, e rico, não está dentro de um recorte. E eu pergunto se quando a gente vai procurar essas pessoas, quem se encaixa realmente, né? Porque ele também não deixa arestas para ser branca,
cisgênera, né, ter uma orientação hétero. Então, na verdade, a gente fala mais uma vez e esbarra mais uma vez na questão do machismo, em cima de todas as questões de tudo que acontece com a mulher e os LGBTs. Aqui na Paraíba, a gente teve, e aí em 2017, 16 assassinatos que a gente tem conhecimento, porque a gente tem planos de governo, nós temos secretarias, como a Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana, que tem uma gerência executiva de direitos sexuais LGBTs, e uma gerência operacional de enfrentamento à LGBTfobia, que cai muito em cima quando acontece essa questão de crimes. O que a gente esbarra muito ainda é na intolerância que esses crimes, no que acontece nesses crimes. Alguém me fez uma vez uma pergunta, por que toda vez que a gente vê uma pessoa LGBT que é assassinada, a gente tem mania de dizer que isso é um crime LGBTfóbico. Eu queria que as pessoas que estivessem assistindo prestassem atenção que na maioria dos crimes que acontecem com a nossa população, elas não vêm só com um requinte do assassinato, ela vem com um requinte do ódio. Quando acontece um crime contra uma travesti, as pessoas sentem uma necessidade, a pessoa que a mata sente a necessidade da desconstrução de todo o contexto daquela mulher que ela passou a vida inteira para construir. Cabelo, face, seios, muitas vezes põe a genitália na boca, e isso acontece também com as lésbicas e com os gays, né? Alguém cita aqui, e aí eu fico muito nessa questão de como é que a gente faria um quantitativo dos assassinatos de pessoas bissexuais, né? Eu não sei se é porque eu venho de outra geração e na outra geração a gente tinha muito bem definido essas questões da bissexualidade, mas trabalhando hoje, onde eu trabalho, que hoje eu trabalho dentro de um serviço onde estão todas as pessoas com orientações e identidades, hoje minha cabeça abre um pouquinho mais para que eu consiga mensurar. Até mesmo porque eu acho que todas as pessoas nascem bissexuais e depois elas começam então a entender qual a sua realmente orientação, qual a orientação que ela vai seguir, com quem a pessoa vai se relacionar afetivamente, ou seja lá de que forma, porque a gente está aqui para respeitar todas as formas, né? Então, aqui na Paraíba, em 2017, nós tivemos 16 assassinatos, né, de pessoas LGBTs, em 2018, 13, e de 2019 até agora, nós tivemos, não, em 2019 tivemos 11, e até 17 de maio, né, quando nós tivemos o assassinato olha que ele é meu colega de trabalho, mas é porque a gente está tão cansado Gabriel, pronto, o assassinato do Gabriel, que acontece num dia justamente de luta, de combate à LGBTfobia, um crime onde já mostra o quanto de requinte de crueldade realmente as pessoas cometem com essa população, né? Tem vários pontos que eu gostaria de entender, né? Como é que o Gabriel tinha mais de 1,90 m? Eu fico tentando entender como é que a pessoa que apareceu como sendo a autora do crime, ela tem quase a metade de Gabriel. Como foi que essa pessoa conseguiu ter tanta força para bater no Gabriel, para puxar o Gabriel, e aí ainda não satisfeito, ainda sabendo que Gabriel ainda estava com vida, joga ele daquela falésia até embaixo. Então, como a gente não vai dizer, né, que isso não é um crime de ódio, que isso não foi uma homofobia, né? E tem outras questões que, infelizmente, acontece muito. Que acontece é que nós temos uma imprensa que muitas vezes nos coloca
a vítima, coloca a vítima como se pudesse justificar de alguma forma o modo e o jeito como o Gabriel foi assassinado, né? Perguntas que não cabiam em determinados momentos. O que é que essa pessoa foi fazer em determinado local? Isso não nos compete, o que é que a pessoa foi fazer, né, nesse local. A gente precisa descobrir, sim, por que o crime, o que levou até o crime e chegar a um julgamento justo. Né? Nós não queremos nem nada a menos, nem nada a mais por sermos pessoas com orientações e identidades de gênero. Né? Eu não sei se, eu já vi aqui 10 minutos e 17. Nessa primeira explanação, eu vou deixar justamente essas questões, né, para a gente depois, e vou deixar o Ministério Público falar um pouco mais, né, e dizer assim, que as pessoas que tiverem dificuldade de entender o que era um crime de ódio contra a LGBT, é só prestar atenção nas nuances do crime. Quando a gente odeia alguém, eu poderia simplesmente chegar lá, dar um tiro, dar uma facada e ir embora. Mas por que eu tenho a necessidade de destruir a imagem daquela pessoa? Então, independente das causas, isso se torna um crime de ódio, um crime que tem as características de LGBTfobia. Bom, gente, boa tarde a todos, todas e todes, né? Nessa live, muito obrigado, Andreina, pela fala inicial sobre os crimes de ódio na população LGBTQI+. A live de hoje justamente é para falar sobre esse tema. A Andreina já deu uma breve explanação. Caso você que está vendo e ouvindo essa live queira fazer alguma pergunta ou para o Dr. José Godoy ou para a Andreina, pode colocar aí nos comentários. Após a fala do Dr. José Godoy, vai ser aberto esse espaço para perguntas e respostas. E, bom, sou o Mailton Marques, faço parte do MEL, do Movimento do Espírito Lilás, e vou tentar, no meio desses duas grandes pessoas, tentar intermediar essa fala. Dr. José Godoy, é com o senhor agora. Obrigado, Mailton. Boa tarde a todos que nos escutam, todos que acompanham essa live aqui. Obrigado pelo convite, fiquei muito feliz em podermos discutir aqui. Boa tarde, Andreina, parabéns por suas palavras. Obrigado pelas palavras que você fez essa abertura, generosas para comigo. Mas, na verdade, Andreina, eu entendo que é exatamente o contrário. Eu acho que uma das maiores expressividades da democracia brasileira são os movimentos sociais. Talvez a democracia se consolida e se expressa através dos movimentos sociais. Eu diria que a nossa densidade democrática ela é cada vez maior se os movimentos sociais estão presentes e tendo capacidade de trazer suas pautas, e nós diminuímos a densidade democrática quando os movimentos sociais são silenciados, retirados dos espaços públicos, como tem acontecido, inclusive, com a comissão dentro do governo federal, que existia, que o atual governo encerrou a comissão e quer retomar com a participação mínima dos movimentos sociais, que eu até estava conversando com o Felipe. Isso diminui a densidade democrática. Então, na verdade, a parceria que o Ministério Público Federal pode ter, e que a gente consegue estabelecer com a Astrapa, a PROS, o MAB, MST, nós é que agradecemos, que são vocês que permitem que nós desempenhemos nossa função constitucional de forma plena. Então, eu que te agradeço, Andreina. Eu gosto muito de uma fala de duas pessoas que eu admiro muito e tenho o prazer de sermos... Uma tem o prazer de conhecer esse amigo, que é a Débora Duprá, que na data de amanhã está se aposentando do Ministério Público Federal, nos deixando, mas tenho certeza que segue essa luta, e a Débora Duprá costuma dizer que a pluralidade é uma política pública onde os diferentes se encontram e se solidarizam. E o Boaventura Souza Santos, eu gosto muito do português, eu gosto muito da fala dele, em que ele diz que nós não podemos aceitar a diferença que nos discrimina, nem a igualdade que nos descaracteriza. Então, essa busca pela igualdade material, a busca da igualdade talvez pensada pelo Rui Barbosa, que nós temos que fazê-lo, ou seja, a igualdade entre os diferentes,
para que cada um mantenha suas características e ninguém seja descaracterizado pela busca de uma igualdade forçada ou uma igualdade que talvez fosse a preferida, por exemplo, pelo ministro que sequer, o ministro da Educação, que na reunião que vimos lá, ele sequer quer ouvir as palavras povos indígenas ou povos ciganos, certo? Um dos pontos que talvez, mesmo num tempo tão difícil quanto esse, nós temos o que falar e que comemorar, é a decisão do Supremo Tribunal Federal, de 19 de junho do ano passado, que na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, considerou que o Congresso Nacional estava omisso em criminalizar a homofobia. E foi uma das primeiras vezes, uma das poucas vezes que o Supremo, além de dizer está omisso, nas outras ocasiões o Supremo vinha dizendo que um órgão estava omisso em regular e dava um tempo para que ele regulasse o assunto, tratasse o assunto, criasse uma lei ou uma política pública, ou o que for, ou o que fosse. Mas nesse caso o Supremo disse, não, você está omisso, você não vem fazendo isso. Isso é dizendo para o Supremo Tribunal Federal. E eu vou fazer no seu lugar. E decidiu que os crimes homofóbicos, eles seriam enquadrados como crimes da Lei 7716 de 1989, que é a lei que tipifica os crimes de racismo. E no caso de homicídio, homicídio motivado pela questão homofóbica, ele deveria ser enquadrado como homicídio qualificado por motivo torpe. Eu acho que foi uma das decisões mais felizes daquela casa, onde o Supremo cumpre de forma, pelo menos nesse caso, ele cumpre de forma plena o seu papel. Nós precisamos entender, as pessoas que nos escutam precisam entender, que a democracia não é um espaço onde a maioria esmaga uma minoria. A democracia é um espaço onde todos têm condições de coexistirem, de viverem de forma digna e de forma respeitada. E que cabe exatamente ao Poder Judiciário esse papel, em vendo que uma maioria tende ou busca esmagar um grupo mais vulnerável, minoritário, tomar as medidas, como foi o caso da ação direta de inconstitucionalidade número 26, de junho do ano passado. Isso é um ponto muito, muito importante. Eu volto para falar do Boaventura Souza Santos, que num dos seus livros, eu até pensei em pegar o livro, eu gosto muito dele, que é Bifurcações da Ordem, Revolução na Cidade do Campo, na Cidade e no Campo. O Boaventura começa a tratar de uma coisa que ele, na linguagem de Portugal, é uma linguagem que ele chama de globalização subalterna ou globalização contra-hegemônica. E aí ele tenta explicar, ele vai buscando explicar o que é isso, que ele diz, olha, a globalização hegemônica, ela deixou de fora todos os grupos que ela considera diferentes. Ela busca deixá-los de fora. Todos os grupos que não têm um alto nível de consumo, que não produzam do jeito que se espera, que não se comportam, não estejam num parâmetro, num padrão que era o esperado. Então, você está fora. E qual a forma de enfrentar isso? Ele lembra o Boaventura, um pensador, inclusive, também da área jurídica, mas, acima de tudo, da sociologia, ele diz, olha, o direito ele é feito para a manutenção do status quo. Ele é feito para, e nesse momento ele é feito para quê? Ele é feito para beneficiar esses grupos chamados hegemônicos. E é preciso que e ele tenta desconstruir ou construir uma solução para que o direito ele seja emancipatório. E aí ele busca duas soluções. Um é buscar as brechas que as próprias legislações que são feitas para beneficiar os grupos hegemônicos possam ser utilizadas em benefício dos grupos, vamos dizer, dos grupos subalternos na fala portuguesa, ou contra-hegemônico, que é a expressão que eu prefiro no Brasil, e eu acho que é isso que o Supremo faz na decisão de junho do ano passado. Mas a globalização contra-hegemônica de Boaventura, que eu acho muito bacana de conversarmos sobre ela, é que ele cita o seguinte, eu percebo ele falando, e é algo que, para quem trabalha onde eu trabalho aqui na Paraíba, eu percebo muito, que ele diz, todos esses grupos que são excluídos e perseguidos têm cada vez mais se juntado e formado uma outra globalização paralela, que é a Astrapa, que tem uma bacana relação com quem? Com a PROS, e que a gente se encontra com o MST, não é, Andreina?
e que vai se encontrar com o movimento Rua de Respeito, os moradores de rua, que vai se encontrar com o movimento de atingidos por barragem, que vai se encontrar com o movimento indígena, o movimento cigano, que vai ter relações com o movimento quilombola. Então, todos esses grupos começam, de alguma forma, a se organizarem. E eu, desde 2014, que eu atuo como na Procuradoria de Direitos Humanos, aqui na Paraíba, aqui em João Pessoa, e tenho o privilégio de atuar e ver a organização dos grupos de comunidades tradicionais, como a comunidade tradicional do Porto Capim, da Ilha de Aritingui, da comunidade do Oiteiro, da comunidade da Praia da Penha, e por aí vai, centenas de comunidades que se relacionam. E tem um evento muito bacana em que eu compareço na Assembleia Legislativa no ano passado, no começo do ano passado, acho que é abril do ano passado, para falarmos sobre o Porto Capim. E ao chegarmos lá, tinha a representação dos quilombolas, dos indígenas, do MST, de todos os movimentos por moradia. Tinha em torno de 10 movimentos diferentes apoiando o Porto Capim. Nós atuamos, uma luta muito grande para termos a regularização fundiária dos moradores, dos pescadores da Praia da Penha, que veio acontecer no final de 2018. E já em junho de 2019, durante uma reunião que nós estávamos do Porto do Capim, de repente, no meio da reunião, chegou uma comissão de surpresa da Praia da Penha para dar apoio ao pessoal do Porto Capim. Então, nós temos visto cada vez mais esses contatos entre os grupos que buscam se trocar informações e darem apoio um ao outro. Isso tem sido fundamental, especialmente num momento como esse, no momento de pandemia. Então, gosto muito tenho um privilégio. Para mim é um privilégio poder acompanhar todos esses movimentos. Moradores de rua, população LGBTQI+, prostitutas, catadores de recicláveis, a luta pela terra do MST, a luta pela terra dos povos indígenas, a luta pela terra dos povos quilombolas, e aí vem a luta por direitos dos povos ciganos, a luta pela terra e por outros direitos das comunidades tradicionais. Então, nós temos uma quantidade muito grande. Desculpa, pessoal. Eu, às vezes, paro para contar assim, a quantidade de movimentos com quem nos procura e com quem nós nos relacionamos em algum momento. Eu conto 20, 30 movimentos e que eles mantêm contato entre si. Isso é muito, muito importante, muito interessante, eu diria, é muito vivo, é efervescente. Essa é a sensação que eu tenho atuando. E atuar com a população LGBTQI+, também é um prazer muito grande. A forma, a alegria, a forma de lidar com tudo isso. E aí, Andrei, naquela sua fala, quando você disse que, especialmente em todos os casos, em todos os casos de homicídios, de homicídio com caráter homofóbico, os homicídios todos dessa população tem caráter homofóbico, você está coberta de razão, porque ele quase nunca é um tiro só que deixa lá, ou algo assim, é algo que tem que ultrajar o corpo até para desconstruir, você está coberta de razão, como se você tivesse que destruir aquilo porque o incomoda. Mas essa pergunta que se faz, o que é que ele estava fazendo em tal lugar? É uma pergunta que ela é corriqueira quando se mata qualquer jovem negro de periferia. É como se ao final da reportagem, alguém da imprensa, especialmente dos programas policiais, que ele tem que descobrir por alguém se ele tinha uma ocorrência ou tinha envolvimento com droga. E quando ele consegue essa informação, mesmo que seja de pouca ou de nenhuma credibilidade, é como se ele já elucidasse o crime. Dissesse, não, ele tem envolvimento com droga. Pronto, encerrei ali. É como se você usasse droga, você pudesse ser assassinado. É como se você estivesse andando na rua X, tal horário, você pudesse ser assassinado. É como se escolhesse uma população de matáveis. Esses aqui são matáveis. Nós já matamos ele socialmente. Se ele for morto em qual momento, tudo bem. E o que me choca muito e dói, eu acho que nesse tempo de pandemia, é que isso foi transplantado para a questão da saúde. Faleceu alguém com Covid, mas ele tinha asma. Ele tinha diabetes, ele estava com problema de pressão. É como se a gente buscasse uma razão para dizer, não, tudo bem, ele pode morrer. São pessoas que podiam ter um problema no coração e ia viver e criar filho e viver mais 30 anos entre a gente. São pessoas de 60 anos que tinham mais 20, 30 anos cuidando de filhos, netos e amigos, trazendo esse carinho. E as pessoas passaram essa política, essa necropolítica instalada no país, fez com que, especialmente,
esse percentual, que é pequeno, ainda bem que é pequeno, de seguidores do presidente da República, toda morte falada do Covid, eles buscassem lá no prontuário da vítima para dizer, olha, não, isso aqui podia morrer porque ele já tinha 62 anos, 63, 70 anos. Esse aqui não, isso aí podia morrer, ele tinha 30 anos, mas ele tinha diabetes. É uma necropolítica, é uma política que busca justificar e quase comemorar as mortes. É muito difícil lidar com isso, é muito complicado, é uma forma realmente lamentável de lidar, de se banalizar a vida, eu diria até comemorar a morte. E é isso, basicamente. Em relação à questão da tolerância, eu acho que a Andreia fez uma fala muito bacana na última live que eu estive com ela, em relação a essa questão da tolerância. Tu poderia repetir para mim, Andreina? Lembra que você chega, fala da questão de ser amado, aí desce o segundo ponto e agora pede para que tenha tolerância. Tu poderia repetir para a gente? Tu tá lembrado dessa fala? Tá no mudo ainda seu microfone. Isso. Ok, coloquei. É porque eu falei na última live que, na verdade, assim, todas as pessoas que têm orientação LGB ou têm identidade de gênero, travestis, transexuais e homens trans, durante muito tempo da vida, a gente pediu, durante muito tempo, amor, né? Então a gente cresceu muitas vezes esperando que as pessoas tivessem amor, que a gente pregava muito amor. Depois nós, pessoas com identidades e orientações, começamos a pedir respeito, né? E esse respeito era cada vez mais negado e continua sendo mais negado, até que a gente chegou ao fim da linha, que foi a tolerância. Né? A gente passou de um tempo para cá a pedir tolerância, a implorar por tolerância. Então, eu acho que a fala que o Dr. Godoy fala é porque nesse momento de pandemia, era muito bom que se todos os seres humanos fizessem uma reflexão e vissem que não há diferença entre quem tem uma orientação que não seja a de heterossexual ou que não seja uma pessoa cisgênero, seja uma pessoa travesti, transexual, que essa pandemia nos deixou num patamar igual. Ela vai levar a todos que tiver de levar. Né? É tanto que quando a gente vai fazer um recorte, pode ser até uma coisa que a gente não tenha prestado atenção, mas para quem está dentro da saúde, viu que, na verdade, quando a pandemia chegou, ela chegou num caráter diferenciado. Ela chega entre pessoas de alta classe, porque essas pessoas, aqui no Brasil, né? Porque essas pessoas teriam ido até a Europa, teriam feito tudo isso, para depois chegar na classe trabalhadora, que chamam-se de minoria, que eu não sei quem foi que fez esse recorte. Então, eu acho que a fala era mais ou menos essa, doutor Godoy. Eu esperando que esse Covid nos faça refletir e pelo menos a gente suba mais um degrau, a gente esqueça a tolerância e volte para o respeito. Pois é, eu gostaria, eu pedi para você fazer esse parênteses, Andrina, que eu achei muito interessante essa tua fala, e eu gostaria de fazer, não sei se é a melhor expressão, a melhor forma de me expressar sobre isso, que eu já vi em algum lugar sobre a tolerância ativa, que não é apenas você tolerar que ele exista, é você entender que ele é muito importante. E nós entendemos que o movimento feminista ele é imprescindível. Nós entendemos que o movimento LGBT ele é necessário para que nós tenhamos uma unidade melhor. E para as pessoas que nos escutam, dizendo, mas por que eles são imprescindíveis? Eu recentemente assisti um documentário com meu filho já tem 13 anos, então já está um adolescente, do documentário O Silêncio dos Homens. E mostra o quanto o espaço masculino é um espaço tóxico, é um espaço difícil e é um espaço de opressão. Costumamos brincar, não sem muita, com muito fundo de verdade, que o homem masculino ele gasta boa parte da sua energia para demonstrar que não é gay. Olha que absurdo. Ele tem que viver sem demonstrar gestos afeminados. Ele não pode demonstrar sentimentos, muito porque carinho, então, um abraço, beijo, tem que ser muito comedido.
esse homem, ele não pode errar, ele não pode falhar, então ele jamais pode ter uma dificuldade no momento da relação sexual. Isso é impossível, improvável. Ele não lida com isso, não se trabalha isso nos nossos meninos, nos nossos adolescentes, nos nossos jovens, e nós estamos criando homens doentes. Homens se suicidam 4 vezes mais que as mulheres, porque o mundo deles é tóxico. O mundo masculino é um mundo tóxico. E nós precisamos exatamente disso, de todas as experiências e lutas que o movimento feminista e o movimento LGBTQI+, travaram e das discussões que conseguiram produzir para melhorar o espaço masculino. E precisamos criar nossos filhos nisso também. É essa discussão que eu costumo ter, inclusive como pai, com o meu filho. E isso, onde é que eu fui buscar isso? Exatamente acompanhando, tendo o prazer, como eu digo, o privilégio de acompanhar o movimento feminista, o movimento LGBTQI+, foi que eu comecei a perceber a importância disso, e já vi pelo menos 2 documentários produzidos nesse sentido. O segundo eu recebi a semana, eu vou assistir, meu filho chegou aqui hoje, está passando mais 15 dias dessa quarentena aqui, e é mais um documentário que nós vamos assistir juntos. Então é para dizer para vocês que não é apenas a tolerância ativa, é exatamente essa tolerância em que a gente diz, não é apenas você tolerar que existe, é você entender que nós precisamos desses movimentos para lidarmos com isso, certo? Então é muito importante e nós precisamos muito, muito disso. Por fim, eu sei que eu já ultrapassei meu tempo, mas Andreina e todos que nos acompanham nessa live, é importante dizer o momento que nós vivemos, é um momento em que grupos detentores de privilégios confundiram seus privilégios com direitos e começam a agredir, inclusive a democracia, para manter esses privilégios. O privilégio de entrar na universidade de forma absolutamente desigual com as pessoas que vêm de escolas públicas, com os negros, com a população negra e parda, com a população LGBT e tantos outros. É o privilégio de ter os melhores salários em detrimento das mulheres, em detrimento da população LGBTQI+, é o privilégio de ter acesso aos empregos em detrimento das mulheres e da população LGBTQI+, é o privilégio de chegar em casa, você e o seu companheiro, você vai trabalhar e o seu companheiro se senta no sofá. São grupos que querem manter privilégios. Privilégios de terem acesso unicamente à terra para manter elas somente com fim especulativo e não de produção, e não permitir que essa terra vá para agricultores que precisam produzir. Privilégio de invadir territórios indígenas, territórios quilombolas e destruir pessoas e recursos naturais. Então, o que vemos é isso. Grupos que viram uma possibilidade de ameaça aos seus privilégios, muitas vezes conquistados, patrimônios e conquistas feitos de forma ilegítima. É preciso dizer, nós temos que reconhecer isso, a população branca brasileira tem que reconhecer que seu acesso a patrimônio e a espaços educacionais que vem de uma herança amaldiçoada, vem de uma herança tirada em cima de uma população negra e arrancada em cima de uma escravidão brutal, violenta. Então, todas essas questões precisam ser discutidas. E nós temos que entender isso. Quem está lutando por cotas, quem está lutando por terra, quem está lutando por igualdade, por respeito, está lutando por direito. E o outro grupo luta por privilégio. Eu acho que eu já ultrapassei bastante o tempo, Milton, Mailton. Vai com você agora. Bom, muito obrigado. A sua fala, doutor José Godoy, como sempre, muito rica, muito engrandecedora. Bom, antes de ir para as perguntas, eu vou ler alguns comentários da fala de Vossas Senhorias. Vou começar com o do Michael Rodrigues, parabenizar a participação do doutor José Godoy. O do Romildo Rodrigues, vamos lá por esse movimento. A Andreina é um diamante lapidado e merece todo o nosso respeito, e nesse ponto vou fazer uma rasgação de seda, realmente merece todo o nosso respeito. Enfim, mas temos e lembrando a você que, caso queira fazer uma pergunta, qualquer um dos dois pode colocar aí nos comentários da live, que aí a gente coloca aqui no ao vivo e esses dois grandes monstros respondem.
Nós chegamos aqui uma pergunta do Julinho Maris. Eu acho que vocês dois podem responder em conjunto. Quais os avanços e desafios no tema? Aí fiquem à vontade para responder. Deixa eu começar quanto movimento. Julinho, um dos avanços que a gente tem hoje em dia, que precisa ser reconhecido, é justamente esse local de fala que a gente tem. Há muitos anos atrás, era quase impossível uma pessoa LGBT, e principalmente uma pessoa travesti, estar discutindo junto ao Ministério Público, junto a alguns órgãos, de poder discutir sobre essa questão, da gente exigir que a criminalização fosse realmente fosse feita, né? A gente precisa entender que, por mais que a gente clame, a gente precisa entender que esses crimes continuam sendo cometidos, sim, né? Nossa população continua sendo dizimada da pior forma possível. Existe uma questão que aconteceu com a minoria que o Dr. Godoy citou lá em cima, que é esses que confundiram seus espaços de poderes, e eles legitimaram ainda mais essa questão da violência. Então, cada vez que um LGBT é assassinado, nada mais é do que uma higienização para as pessoas. A gente tem um costume horrível de acontecer, eu que venho de uma família que veio da questão da religião, a gente faz uma coisa que é uma das piores coisas que a gente pode fazer, que é ser omisso. A gente é omisso porque acontece um crime com alguém e por um acaso não é da nossa população, a gente diz que a gente não tem nada a ver com aquilo ali, porque na verdade não foi uma pessoa próxima, não era uma pessoa conhecida, ou a gente mesmo faz esse julgamento, porque antes da gente começar a dizer que as pessoas, ou os gestores, ou alguém que esteja responsável por isso, faz esse recorte, muitas vezes nós fazemos isso. Dentro da nossa população. Então, os avanços que a gente consegue, sim, a gente, quanto população, a gente é um dos estados que mais tem políticas para pessoas LGBTs, precisa ser reconhecida, sim, que a gente tem leis de cartazes que criminalizam essa questão de descriminalizar, fazer essa questão da criminalização quando um LGBT entra em espaços particulares, espaços públicos, pessoas travestis e transexuais alcançaram a questão de nome social dentro do cartão do SUS, readequação junto ao Ministério Público. Recentemente, tem uma coisa que eu vou provocar a minha população, por favor, se tiver travestis e transexuais assistindo aí, eu gostaria de fazer. Eu sei que não é um momento de aglomerar, mas assim, a gente poderia ir duas em duas. Eu gostaria de ir fazer a doação de sangue, tá? Eu gostaria de doar meu sangue, porque eu acho que todo sangue é testado antes de fazer. E a gente demorou muitos anos para que a gente conseguisse fazer um ato que, na verdade, é um ato de caridade, é um ato de amor, seja lá como a pessoa queira chamar. Mas só agora nós conseguimos fazer, ser incluídos, né, nessa questão mínima, que é a questão da doação de sangue. Para a gente calcular o quanto nos foi tirado e o quanto ainda continua nos sendo tirado. E ainda mais, tem uma questão que é uma das piores. Tem uma coisa que hoje em dia que não acontecia há uns anos atrás. Anos atrás, a gente tinha alguns direitos que a gente não tinha alcançado, mas a gente também não via tantos crimes. As pessoas com tanto ódio, com tanta legitimidade, que eu não sei onde foi que eles conseguiram isso, para nos matar. Então, os avanços são, a gente tem para onde correr, a gente tem hoje, num dos canais abertos, como o Facebook, dizer assim, eu quero resposta e eu quero um julgamento justo para o crime de Gabriel. Porque quantos Gabriéis existem por aí? Quantos Gabriéis vão ficar, mais uma vez, sem nada, porque as pessoas acham que aquilo ali é natural. A gente tem mania de naturalizar algumas questões. A gente, às vezes, assiste... eu estava, antes de começar, alguém me mandou um vídeo
que na Indonésia um casal homoafetivo estava sendo linchado, né? E a pessoa que estava do meu lado disse assim, mas é a cultura de lá. Até quando a gente vai achar que quando a gente tira a vida de outro, cerceia o direito do outro, isso é cultural, é natural, né? Então, avanços houveram, sim. Né? O Ministério Público também avançou em muitas questões. Eu tinha dito ao doutor Godoy que assim, era quase improvável, quando eu entrei na live, que estava lá, os produtores rurais conversando, e aí eles tendo o direito de conhecer quem são as travestis, quem são as pessoas transexuais, não porque alguém foi dizer, mas porque ela ouviu de uma pessoa, né? Então, eu acho que os direitos hoje que a gente adquiriu, e a gente só precisa saber usar essa ferramenta de forma certa, e eu conclamo a nossa população de LGBT para que use essa ferramenta de forma certa, porque às vezes a gente confunde muito que a gente só tem direitos, mas a gente tem obrigações também, certo? Então, a partir do momento em que a gente entender que esses direitos cruzam junto com essas obrigações, a gente vai conseguir. E a gente precisa parar de andar com aquela cuinha, parece que a gente está mendigando, batendo nas portas, pedindo para que as pessoas nos entendam e nos acolham e nos façam isso. A gente precisa realmente se unir. A gente precisa de mais pessoas dentro dos movimentos, a gente precisa que os movimentos se oxigenizem e entre pessoas mais jovens, porque a gente precisa que essa galera jovem entre para entender como é todo o contexto, e quando chega uma galera jovem, isso não quer dizer que apagou o que aconteceu, o que foi visto lá pelos movimentos, por quem vem dos movimentos atrás, não. Pelo contrário, a gente traz uma oxigenação que é necessária, porque hoje em dia, a população que nasce hoje em dia, ela nasce totalmente desconstruída dessas questões de binarismo, né? E aí, o que é que a gente vai deixar para essa população jovem hoje em dia? Que vem livre daqueles questionamentos que eu tinha, né? Que tudo que eu fazia era muito respaldado em cima do pecado, é porque dois homens, era porque duas mulheres. Essa população que vem de agora, ela vem totalmente desconstruída. E eu não tenho problemas em dizer que assim, a minha criação foi tão fechada, tão oprimida, que isso me fechou em várias questões. E eu falo de várias questões mesmo. E aí eu fui colocada num espaço que é o ambulatório, em que eu precisei, assim, cair de paraquedas e abrir minha cabeça. Eu disse, nossa, não só existe isso aqui, nem isso aqui, existe muito mais, né? Mas eu precisei me abrir. Então, eu conclamo ao movimento que faça com que isso seja aberto ainda mais. Então, os avanços estão aí e a gente só precisa usar. Esse momento agora, que a gente está vivendo agora, nesse instante, fazendo uma live por uma das maiores redes, que é o Facebook, isso é uma prova de que nós avançamos, sim. Certo. Respondendo a pergunta do Júlio, né? Julinho, né? Sobrou muita coisa para me falar, não. A Andreina já mandou bem aí. Mas realmente a conquista de espaços é um avanço. Os cartazes, pelo menos na Paraíba, acho que os cartazes é um avanço. Espaço dados na mídia, se a imprensa noticiosa, especialmente a imprensa mais de baixa qualidade, como programas policiais especialmente, ainda mantém um linguajar e um preconceito muito alto, uma imprensa mais, vamos dizer assim, a alta imprensa, como os principais jornais da Globo, Folha de São Paulo, Estadão e outros, eles já têm um tratamento adequado para o assunto, as próprias novelas e a arte, sempre a arte na frente, trazendo isso, é um avanço muito grande, o nome social, transformar a homofobia em crime, essa questão do casamento em cartório, que o Supremo permitiu já há um bom tempo, a doação de sangue, até se livrar dessa ideia do pecado, né, Andreina? Até mesmo porque é tipo da coisa, você pode achar, pratique para você, para sua religião, mas porque
é livre a religião, você pode ter esse pensamento e pratique. Agora, quando você usa isso para discriminar pessoas, você comete crimes. E o Supremo enfrentou, questões que o Supremo enfrentou é que algumas igrejas entraram como amicus curiae na ação, essa ação de junho do ano passado, para dizer que ofendia a liberdade religiosa se a homofobia fosse crime. Olha que absurdo. Segundo eles, pela religião deles, eles tinham o direito de serem homofóbicos. Não, você pode ter sua religião, você pode ensinar de outra forma, mas você não pode praticar homofobia. Também foi um avanço, né? E os desafios não são poucos. Eu acho que, do mesmo jeito que a gente fala de racismo institucional, ainda há a homofobia institucional, especialmente em algumas instituições, como a polícia, ainda se encontra bastante, como alguns meios de comunicação, uma parte da imprensa, como eu falei, essa imprensa mais de esgoto mesmo, essa imprensa mais... e que tem um alcance muito grande, ela ainda é bastante homofóbica. Eu acho que um grande desafio também, André, é o mercado de trabalho. Você entra no shopping, anda e vocês não contratam um homossexual, não contratam um transexual. Os lares, por que os transexuais não estão, ou os homossexuais não estão também trabalhando nos lares, como as mulheres estão? É um mercado de trabalho importante. No Brasil, que tem uma cultura escravocrata, ainda gera muito emprego desse tipo, que em outros países isso já não é um emprego tão requisitado, mas no Brasil mas essa população, a população LGBT, está fora desse mercado de trabalho. Eu vejo também uma preocupação muito grande com a questão do ódio, como a Andreina falou, nossa, como isso é forte. Mas, Andreina, não é só contra a população LGBT, não, é contra os negros, é contra quem é diferente, os ciganos, os indígenas, os quilombolas. O próprio presidente disse o que disse em relação aos quilombolas, que, inclusive, comparando-os a animais, dizendo que não teriam um centímetro de terra para os índios, estão atacando de forma um genocídio contra a população indígena. Então, é uma agressão contra tudo que é diferente, e não é só contra a minoria. Os trabalhadores estão sendo agredidos com a reforma da Previdência, que praticamente impossibilita a aposentadoria, com a retirada de direitos da CLT, com tantas outras questões que eu diria... nós vivemos um momento de ódio e de agressão, realmente, à população vulnerável desse país, de uma forma muito forte. Mas eu acho ainda que o maior debate que nós temos que travar é a questão da educação. A educação de gênero é essencial. É a escola ensinar isso. Não é só para a população LGBT, nós temos homens e mulheres livres desse sentimento homofóbico que se instalou na sociedade, e para isso somente a educação. A escola tem que ensinar isso. Nós temos que lutar pela educação de gênero nas escolas, é essencial, Andreina e Júlia, esse é o grande desafio. Para termos um futuro solidário, um futuro de dignidade, um futuro de paz, nós precisamos fazer com que nossos filhos saibam, aprendam na escola a importância da diferença, a importância do respeito, independente de qualquer coisa. Isso é fundamental. E eu diria fundamental não apenas para a população LGBT. Fundamental aquilo que eu falei, para os homens. Para que os homens tenham a capacidade, talvez, de viverem num mundo menos tóxico. Não existe um papo entre homens que eles se falem das dificuldades, porque se você se abrir, desabafar, falar o que você sente, vai dizer, tu é bicha, tu virou gay, é um mundo horrível. Por isso que eu falei, os homens se suicidam muito mais, têm muito mais problemas decorrentes de questões emocionais, inclusive complicações que advêm depois. Então, nós precisamos disso. Para mim, é um grande desafio, Júlio, é a questão da educação de gênero nas escolas. E, como o Andreina falou, a participação, eu ainda acho a participação da população LGBT nos movimentos LGBT baixa. Me parece que os mais jovens, especialmente os mais jovens de classe mais abastadas, que não sofrem esse preconceito na pele, vivem em certas bolhas, eles não se envolvem, só vêm a se envolver, ou quando sofrem um preconceito, ou quando sofrem uma agressão, é que procuram. Pelo menos é uma percepção que eu tenho, posso estar enganado, acho que vocês podem falar melhor sobre isso, mas essa é a percepção que eu tenho. Michel, obrigado, Michael, um abraço, e realmente a Andreina é maravilhosa. Eu tive o prazer de conhecê-la já no começo da pandemia, né, Andreina?
mas tem sido já uma bela parceria com as Trapas, sim. Muito obrigado, doutor José Godoy. Muito obrigado, Andreina. Bom, tem mais uma pergunta endereçada para o senhor, doutor José Godoy, do MEL. Agradecemos o Procurador da República da Paraíba, José Godoy. A partir da decisão do STF, o que está faltando para o Estado não descartar das linhas de investigação no inquérito policial a motivação por homofobia? Seria LGBTfobia institucional? Eu não vi o nome da pessoa que fez, desculpa. O próprio... Foi o próprio Mel. Olha, é muito complicado falar sobre uma investigação. Eu já fui delegado de polícia civil, e as linhas de investigação, eu costumava dizer que você as mantém para você, como investigador, como alguém que preside o inquérito, porque quem está lá, quem está lendo, é que vai ter das suas percepções. Então, eu não me sentiria confortável, e aí não é por questão de ficar em cima do muro ou não. É uma questão de que eu já estive em frente de investigações e que a imprensa e, às vezes, os familiares, as pessoas queriam que fosse uma linha, mas eu estava lá e via que era outra linha. Então, eu falar sobre isso, eu acho que eu não seria correto, já que eu já presidi investigação e tem meandros, tem detalhes de investigação que quem está à frente é que deve saber. Pode ser isso, eu não estou dizendo que não seja, mas cravar que seria incorreto de minha parte. Eu não gosto de ser injusto, Mailton. Mesmo que a gente não crave, doutor Godoy, mesmo que assim, realmente fique uma situação mais complicada para o senhor, mas eu acho que a sociedade em si, e aí o Ministério Público, segurança, eu acho que o que falta para a questão da segurança são formações. Né? Tem uma coisa que eu tenho provocando já há um tempo, é que existam formações para que as pessoas entendam como é que é feito o recorte da nossa população, né? E aí é muito difícil, porque trata-se de um ser humano que tem todos os seus direitos, tem todos os seus deveres, essas questões, e não deveria ter essa questão de diferenciado. Então, quando a gente questiona, e aí acho que é que o Mel está questionando essa questão não é que fique em cima do muro, né? Mas que quando a instituição ela não dá uma resposta que seja mais segura, tudo bem que a resposta veio instantaneamente, foi presa a pessoa, isso, aquilo, outro, mas a gente gostaria que tivesse alguma coisa que realmente a gente entendesse como criminalização. Né? O que é que vai acontecer com esse cidadão? Já ventilou por alguns locais que esse cidadão poderia cumprir prisão em casa, né? Prisão em qualquer outras questões. Então, mais uma vez, os LGBTs e a LGBTfobia fica como se fosse alguma coisa de higienização social mesmo, e é só mais alguém que falar. Eu vou até repetir uma fala que me deixou horrorizada de um ministro lá, em que ele diz assim, olha, enquanto está todo mundo preocupado com o Covid, vamos deixar o Gabriel de canto, porque aí está todo mundo preocupado realmente em não morrer, em usar máscara e fazer essas coisas assim. E eu acho que sim, a segurança pública, não sei se era pelo viés do Ministério Público, ou se viés de polícia, ou qual a instituição que a gente poderia, na verdade, fazer com que ela fosse mais efetiva nas questões dos crimes cometidos contra a população LGBT. A minha fala também, eu tive um exemplo um pouco assim, o ano passado, na verdade no final de 2018, que foi o assassinato do Rodrigo e dos dois rapazes do Sem Terra, dos dois amigos, dos dois militantes, diretores do MST aqui na Paraíba, e que a gente havia todo um clamor, e as investigações a gente entendeu que elas foram corretas e elas apontaram uma outra causa. Então eu sou um pouco reticente de cravar alguma coisa quando a investigação está em curso, por isso, me compreendo. Eu concordo com você, André, muito, que há necessidade de uma capacitação das forças policiais para a questão LGBT, para a questão de direitos humanos em geral.
Porque não é bom para as forças policiais serem vistas como algo que é contrário aos direitos humanos. Porque segurança é um direito humano. E o pior, se eles são contra os direitos humanos, isso os afeta de uma forma brutal. A polícia brasileira, o policial brasileiro, não a cúpula, não a elite, mas o policial brasileiro não ganha bem. Ele tem vários direitos trabalhistas violados, tem um altíssimo índice de suicídio, perde apenas para a profissão de médico. É a única profissão onde há mais suicídio do que policial é a profissão de médico. Convencem ele de que eles vivem numa guerra, uma guerra que não tem inimigo definido nem fim. Então, um profissional que vive 30 anos dentro de um espaço que é considerado guerra, que ele está convencido que vive numa guerra, e ninguém. Guerra é algo que mata, guerra é algo que desestrutura qualquer pessoa, e a saúde mental desse profissional é arrasada, e mesmo assim ele ainda mantém-se num afã de que direitos humanos não é uma coisa bacana. Então tem que capacitar esse profissional em direitos humanos e na questão da homofobia. Eu costumo dizer o seguinte, nós temos que repensar isso, inclusive aí eu vou falar das correntes políticas, e eu concordo quando uma vez eu vi um policial dizendo, disse, olha, nós somos hostilizados pela esquerda e somos usados pela direita. E nós precisamos acabar com isso, precisamos lidar com o profissional policial como um profissional capacitado, que não é de direita nem é de esquerda, mas precisa prestar um serviço relevante, imprescindível à população, e para isso ele precisa estar capacitado, e é imprescindível que já que ele trabalha com armas, já que ele trabalha com detenção de pessoas, com vários espaços, ele precisa ter uma alta capacitação em direitos humanos, isso é imprescindível. E aí vem a questão de capacitar delegacias específicas, com grupos específicos, na questão da homofobia. Mas toda a corporação também tem esse conhecimento. Doutor Godoy, já me questionaram aqui algumas vezes. A gente vai deixar bem mais amplo quando o senhor falar. O senhor não vai falar mais, por favor, só homofobia. Vai falar LGBTfobia, porque senão as outras pessoas começam a me perguntar aqui por que está falando só de crimes homofóbicos. Mas existe crimes lesbofóbico, bifóbico, transfóbico. então a gente vai usar essa palavra LGBTfobia, né? Porque aí a gente contempla todas as pessoas. E na verdade, a minha necessidade. Muito obrigado vamos dizer assim, pelo feedback. Eu preciso da chave por causa que a minha mãe vai entregar o remédio. Samuel. Tranquilo, estamos ao vivo. Desculpe. É muito tranquilo, estamos ao vivo. Não. Eu te agradeço. Coisas de quem é pai. Mas deixa só. Para quem está nos escutando, e só te agradecer realmente algumas vezes. Me deixa eu passar uma informação tão relevante, um termo tão relevante. Certo. Mas olha, é muito bom ter essa conversa assim, sem a pessoa se sentir ofendida. Eu acho que é isso que falta. Quando eu falo informação para uma população da área da segurança, é porque hoje em dia a gente é para respeitar a pessoa que está na área da segurança. Não a gente ter medo, entendeu? Eles passam um pavor tão grande porque, assim, muitos, infelizmente, levam os seus conceitos para a profissão. Então, quando eles levam seus conceitos para a profissão, infelizmente, a população LGBTQI+, é uma das que mais vai ser apontada, fora o negro, que muitas vezes a pessoa é até negra, mas ela tem preconceito também, entendeu? Então, quando eu centrei nas pessoas LGBTs, é porque a gente escuta muito isso. A gente tem receio com uma mulher travesti, transexual, com nome e gênero readequado quanto eu. Eu tenho medo de um vexatório, e aí alguém uma vez me perguntou assim, Sandrine, se você chegar a cometer um crime e for para um presídio, você vai para onde? Um presídio masculino ou feminino? Eu tenho todos os direitos para ir para um feminino, mas aí as garantias. O que é que eu vou ter de garantia? Essas pessoas estão preparadas para receber essa população? Às vezes, quando a gente tem
faz um tempo que eu não vejo mais essa ação da polícia dentro dos ônibus, mas quando a gente tem duas populações que são muito frágeis, de mulheres travestis e transexuais e homens trans. Então, quando uma mulher transexual ela vai ser revistada, no geral, ela é para ser revistada por uma mulher. E muitas vezes eu já ouvi relato de pessoas que chegam para mim, de mulheres trans e travestis, que dizem que esse acesso é negado porque as pessoas insistem em dizer assim, não, mas você não tem um nome adequado. Eu estou vendo um homem na minha frente. E isso, doutor Godoy, eu não estou dizendo que as pessoas disseram com outras, não. Elas dizem comigo também. Né? Então, eu estou falando de um relato que acontece comigo. Quando acontece com os homens trans, muitas vezes a gente tem receio que haja um abuso, porque muitas vezes os homens trans eles não fizeram uma mastectomia, não retiraram, eles usam Beider, que é uma faixa que isola essa área dos seios. Então, quando há o toque lá, há um vexatório de tira esse negócio aí, bota isso para fora. Então, é urgente essa questão da formação, das pessoas entenderem que essa população LGBT está aí, e ela é crescente, cada vez mais as pessoas vão vir desconstruídas dessa questão do binarismo. Né? Eu acho que essa geração que vem agora, ela vai ser muito mais feliz porque ela vai se apaixonar e se relacionar com quem elas quiserem. Né? Elas não vão ter os bloqueios que eu tive e que eu tenho, continuo tendo até hoje, porque os bloqueios eles ficam. Né? Eu acho que uma pessoa que consegue amar independente, e eu estou lhe falando tirando de mim, independente do órgão, essa pessoa vai ser muito mais feliz. Mas essas pessoas mais novas, como o senhor fala do seu filho, de outras pessoas que vão vir, elas vão vir livres de tudo isso. E elas vão ser felizes. Mas a que preço? Se a gente não prepara hoje a sociedade para receber essa população, quantos Gabriéis, quantas pessoas vão ser mortas pelo simples ato de exercer a sua sexualidade ou a sua questão da afetividade. Entendeu? O meu grande receio hoje em dia não é mais comigo, não chega a ser mais comigo, mas sim com essa geração que está chegando agora, totalmente desconstruída dessa palavra pecado, que muitas vezes não me permitiu gostar de outro, porque eu achava que era diferente, fazia essas coisas assim. Entendeu? Então, é urgente, passou de urgente, já passou de necessária a formação, tanto com a saúde, como com a educação. Nós somos um país que estamos carentes de educação, totalmente de educação, de todo tipo de educação, tanto seja ela de gênero ou de qualquer outra educação. É um país que não respeita, não se respeita. Né? Então fica muito difícil, mas quem tem que mudar? Por que toda vez eu digo assim, vamos lá, vamos oxigenar o movimento, porque o movimento vai vir com esse olhar diferenciado, e aí a gente pode discutir realmente, e sem a hipocrisia de dizer assim, olha, mas você tem que seguir esse e esse parâmetro. Não, as pessoas elas vão seguir os parâmetros que elas têm, né? Que elas precisam seguir. Lógico que existem as coisas que podem ser feitas, que é diferente das coisas que devem ser feitas, né? Tudo pode, nem tudo deve, né? Então, quando a gente entende tudo isso, a gente consegue fazer um recorte melhor para essa população, que ainda é expulsa de casa assim que assume a sua sexualidade, a sua orientação, e é expulsa de casa 2 vezes quando tem a ousadia de assumir, às vezes, sua identidade de gênero, né? E isso expulsa das piores formas. Nós não temos políticas públicas que apoiem pessoas LGBTs em casas de passagem. Nós não temos políticas públicas para LGBTs, e nós somos um país que mais temos idosos, né? E quem me garante que eu, quando chegar a uma certa idade, se eu não tiver meu tempo de contribuição, por quem eu vou ser amparada? Porque, assim, o seio familiar já me negaram, já foi negado. E aí, todo o tempo de contribuição, para onde eu vou? Para onde eu vou levar essa população?
né? Então, são coisas para a gente pensar, são coisas para a gente pensar junto com a área de quem está no comando, como Ministério Público, como a área de saúde, como a área de segurança, como a área de habitação, como outras questões a gente precisa pensar. Para onde vai o jovem quando ele é expulso de casa e para onde vai o idoso quando ele se torna descartável, porque infelizmente é uma cultura do nosso país. Na verdade, Andreina, no geral nós temos um déficit muito grande, talvez, acho que o princípio que vem sendo mais atacado nos últimos tempos, um dos mais atacados da Constituição é o princípio da solidariedade, né? Você falou dos idosos, LGBTQI+, e, na verdade, os idosos em geral, tanto que as pessoas estão dizendo, não, mas só está morrendo idoso na Covid. Olha onde está o princípio da solidariedade. Não tem problema, não. Faz-se uma reforma da Previdência horrível, dizendo que vai gerar mais emprego para os atuais, que não gerou, e sacrificando os idosos. Inclusive, daqui a pouco, esses atuais serão os idosos e estarão sacrificados. O assassinato em massa dos adolescentes, pobres, negros, mas a grande quantidade de assassinatos no Brasil são dos adolescentes. É como eu tenho uma percepção de que as pessoas gostam das crianças, mas como adolescente é a idade da autoafirmação e da identidade, é a hora de se matar. É quase isso. E o idoso também é totalmente esquecido nesse processo de uma sociedade construída apenas para o homem branco, hétero, rico e adulto. É isso que nós temos que lutar contra. Hoje eu estava falando com alguns amigos, a gente fazendo uma avaliação da reunião ministerial, e o Estadão foi muito feliz hoje a dizer, olha, o país está sendo governado por gangster. A questão é saber quando nós vamos conseguir encerrar isso, mas aquela reunião demonstra gangsters. O ministro do Meio Ambiente, que teoricamente era para proteger o meio ambiente, como você bem disse, vamos destruir enquanto o pessoal está distraído. A ministra dos Direitos Humanos querendo mandar prender prefeitos e governadores. O ministro da Educação, e olha, a ministra dos Direitos Humanos, toda a atuação dela é contra direitos humanos. O ministro da Educação, toda a atuação dela é contra o ensino público, e na reunião, não precisa nem dizer o que ele disse. O ministro da Economia diz, olha, vamos juntar dinheiro nas empresas ricas e deixa as pequenas quebrar, não tem problema não. O presidente diz, vamos dar arma para a população, para a minha população, não é para qualquer uma, é para a população dele. Isso é uma grande milícia, uma ação de gangster, e que a gente tem que lidar com isso. E aí você fala, essa geração que está vindo agora está vindo mais livre de certas amarras e graças a uma luta muito grande de pessoas como você, como a Fernanda e tantos outros. Tantas outras pessoas que tiveram nessa frente esses anos todos, Andreina. E eu creio que hoje nós todos precisamos lutar para que o Brasil ultrapasse um período tão drástico. Não é nem assim, nós estamos à beira do abismo. Não, nós já estamos em queda livre no abismo. Nós estamos sendo governados por gangsters, em que o presidente da República, além da fala das armas, a outra fala é dizer, não, proteja aí meus filhos para não ser investigado pelos crimes que eles cometeram. O que é que existe? E aí nós teve uma fala de 3 minutos do ministro da Saúde dizendo, olha, tá sério, o vírus é pesado e nós temos que manter isolamento por enquanto. Aí é caçada a palavra dele, pronto. Foi a única vez que se falou na pandemia, foi durante 3 minutos, e que ele é interrompido e disse, não, isso aqui não importa aqui. E nós estamos vivendo uma pandemia que já foram mais de 20 mil pessoas morreram, 300 mil infectados. O Brasil hoje é o epicentro do mundo no assunto, e o que se vê numa reunião ministerial são todos os horrores, menos uma discussão mínima ou qualquer discussão sobre uma pandemia que está matando a população brasileira. E o pior, prefeitos e governadores minimamente responsáveis tentando criar alguma contenção e sendo sabotados diariamente pelo presidente da República. É uma situação, eu diria, desesperadora para qualquer população, a não ser que você faça parte da milícia do presidente, e é uma parte considerável da população, infelizmente está fazendo parte, hoje em torno de 20, sei lá, 12 a 20% são pessoas que, inclusive, recebem dinheiro do governo para estar em redes sociais, recebem dinheiro do governo
para postar fake news, recebe dinheiro do governo para fazer esses protestos antidemocráticos, recebe dinheiro do governo para fazer esses protestos sinistros, com caixões de defunto e tudo. Mas, afora esse grupo, todo o resto da população brasileira está vivendo, talvez, o seu pior momento, o momento mais trágico da história desse país, de 520 anos. Muito obrigado. Já vamos em 1h09 de live, né? Então vamos à última pergunta do Lucas Bernardino. De que forma poderíamos avançar com a imprensa em relação à transfobia tão presente no nosso cotidiano? Andreina, eu acho que essa pergunta você poderia começar a responder, por favor. Então, eu acho que quando as questões profissionais fossem resolvidas por profissionais, que eu acho que o que falta muito na área da comunicação são profissionais na área de comunicação agindo como profissionais de comunicação. Porque todo comunicador, quando a gente conhece, quem passa pela academia de comunicação social, sabe que o comunicador precisa ser imparcial. Ele não tem que estar fazendo comentários que às vezes eles não conhecem. Eu nem me dou ao desfrute de assistir a alguns programas em que, às vezes, eu fico em casa questionando por que a polícia não chama essa pessoa para ir, né? Porque existem relatos que as pessoas dizem assim, mas olha, o cara estava lá almoçando, arrastaram ele de dentro de casa e deram 3 tiros. Você estava lá. Se você está dizendo que o crime aconteceu dessa forma, né, com tanta riqueza de detalhe, é porque você estava lá. Né? E são esses, infelizmente, são esses mais profissionais, essa escória dos profissionais que às vezes nem são formados em comunicação social, nem em jornalismo, que ficam nos achatando a cada momento que uma travesti é assassinada, em que ele comete o deslize, e a gente já liga instantaneamente quando ele diz assim, um travesti é assassinado. Não existe o travesti, só existe a travesti e a mulher transexual, existe o homem trans. Isso é um dos erros pequenos. Por que um LGBT, quando é assassinado, o nome dele não sai, mas é assim, gay é assassinado, o homossexual é assassinado. Quer dizer, a gente parece que não, a gente, pela orientação e pela identidade de gênero, nós perdemos todos os direitos de existir. Então, nós não temos nome, nós não temos profissão e nós não temos qualquer um dos pré-requisitos que você diga, cidadão de bem, foi assassinado, isso, aquilo, outro. Mesma coisa acontece com as mulheres. Mulher é assassinada, ponto. Mas se for um macho, que eu não vou dizer homem, quando um macho é assassinado, é citado o nome, profissão, feito todas essas questões. Então, realmente, doutor Godoy, eu até consigo entender por que a maioria dos suicídios são cometidos por homens, ou não, ou machos, né? Porque eu acho que o homem mesmo, né, é aquele macho, desculpa, alguém resolveu me dar um toque aqui. Então, isso. Pronto, mas deixa eu retomar. Homem, nem todo macho tem direito de usar esse título. Porque homem eu aprendi com meu pai, homem eu aprendi que é aquele que cuida da sua vida, que tem suas responsabilidades, tem seu trabalho, faz esse papel. Macho é aquele que tem uma relação com fêmea, entendeu? É tanto que eu nunca reivindiquei o lugar de fêmea, eu sempre reivindico o lugar de mulher. Fêmea, eu sei que eu não nasci e não vou ser, mas mulher eu sou sim, entendeu? Mesmo assim, esse entendimento. Mas voltando para essa questão que Lucas muito bem pontua sobre essa questão de como a imprensa é marrom e suja, é porque, infelizmente, Lucas, essa é a imprensa que as pessoas gostam de assistir.
É a imprensa que quer denegrir a mulher, que quer denegrir o negro, que quer denegrir o pobre, que quer denegrir o LGBT, que quer denegrir o indígena, que quer denegrir qualquer pessoa por ter meros espectadores. E, infelizmente, tem uma coisa que eu questiono muitas vezes dentro da minha casa, na casa dos meus familiares, é que eles ainda se chocam quando veem um beijo numa novela ou alguém fazendo uma carícia que para eles pareça de uma forma diferente, mas eles conseguem almoçar assistindo uma TV que tem palavras chulas, colocações chulas, as pessoas não têm respeito pelas famílias das pessoas que são mortas, assassinadas, né? Porque atrás de todo LGBT existe uma família. Existe uma família, existem amigos, existem pessoas que estão sofrendo com aquela morte. Então é desnecessário que você, além de todo o sofrimento que a gente já está passando, você comece a denegrir e sempre pontuando, né? O Rafael era homossexual. O Rafael era gay. O Rafael... Não, o Rafael era um cidadão, né, que trabalhava, que foi assassinado, entendeu? Com requintes muito grandes de violência. Aí eu vou questionar mais uma vez se a polícia, como é que a polícia chegou nesse cidadão, porque o cidadão, Gabriel tinha mais de 1,90 m, tinha um porte muito coisa, eu não sei, talvez seja até uma pergunta boba para mim, né, porque jamais imaginei em fazer tamanha crueldade com alguém, e insisto, são crimes de ódio, sim. É desnecessário. Quando você odeia uma pessoa, você simplesmente mata, vai lá e mata e ponto. Mas quando você comete um crime de LGBTfobia, você você não dá só uma facada, são 30, 60 facadas. Por que pegar o cabelo de uma travesti e cortar? Por que cortar a genitália de uma travesti e colocar na boca? Por que cortar a genitália de um gay e colocar na boca? Por que fazer, e aí vem por questões, não tenho nada contra nenhuma determinada religião, por que fazer sinais às vezes desenham cruzes? Nós tivemos um caso há uns anos atrás em que um homem gay foi assassinado e fizeram várias cruzes em cima do corpo dele, além de botar o órgão sexual dele na boca, e colocaram lá. Né? Então, até onde essas pessoas são consideradas cristãs e até onde essas pessoas estão exercendo mesmo essa função de algozes? Quem deu essa autoridade? Infelizmente, a gente está vendo um país onde, até um tempo atrás, a gente não tinha, né, essa questão das pessoas serem legitimadas, mas infelizmente elas estão sendo agora legitimadas, e uma das classes que mais está sendo oprimida e que mais vai ser oprimida, Dr. Godoy, são os LGBTs, e principalmente as pessoas travestis e transexuais, porque nós travestis e transexuais trazemos todas as letras, é tanto que às vezes as pessoas perguntam, olha para mim, tu é LGBT, né? Eu disse, nossa, eu sou estudinho, queria eu, né? Mas nós somos uma bandeira, as pessoas travestis e transexuais são uma bandeira, então nós carregamos toda essa força. Então, eu vou conclamar sempre que a justiça seja feita justa para quando a gente errar, quando a gente acertar, que os Gabriéis da vida parem de serem assassinados, e quando forem assassinados as pessoas paguem no rigor da lei, né? Eu espero que eu tenha conseguido te responder, Lucas, e saudade, e se cuide, viu? Lucas, tem uma questão que é importante relatar. Eu falei logo no começo da minha fala da importância da participação dos movimentos sociais, dos órgãos terem as portas abertas para os movimentos sociais estarem presentes, terem a capacidade de recebê-los, de estarem aptos a compreender e empreender esforços juntos. Eu te falo isso, vou buscar isso lá no começo da minha fala, Lucas, para dizer que eu acho que precisa ter, não são só os órgãos públicos que vão conseguir dar um encaminhamento nisso, tem que ser uma reação
vinda da sociedade civil organizada, vinda muito de vocês. E eu vou falar de dois movimentos, um que aconteceu aqui na Paraíba e outro que aconteceu nos Estados Unidos e está vindo para o Brasil. O primeiro é dos Estados Unidos, acho que o movimento é Sleeping, alguma coisa assim, um nomezinho em inglês, que está bombando, que eles começaram a identificar, aí se revela a internet. Todos os sites, blogs que publicam coisas absurdas e que tinham financiamento de empresas como McDonald's, governos, etc. E eles começaram a denunciar, chamava a empresa, por exemplo, McDonald's. McDonald's tem um plano chamado compliance, onde ele vai ter que fazer uma política limpa. E aí chegou, McDonald's, você está financiando esse site homofóbico aqui, LGBT-fóbico, você vai continuar fazendo isso? O McDonald's nem sabia, mas foi lá e já recolheu. Em poucos dias, eles deram um prejuízo gigante a esses grupos de ódio, chamados grupos de ódios, grupos LGBT... fala aí para mim, André, LGBT-fóbicos. LGBT-fóbicos. Grupos LGBT Exatamente, LGBT-fóbicos. E outros que praticam todos esses crimes de ódio que a gente acompanha. Então, se fosse gerado um grupo aqui na Paraíba, com certeza vocês iriam descobrir muito site que publica absurdos e que está recebendo, sem nem o McDonald's saber, mas tem propaganda do McDonald's lá, propaganda do Tribunal de Contas, propaganda de governo e nesse tipo de site. Seria muito bacana, dava um abalo financeiro que conta muito. A outra questão é o que aconteceu aqui na Paraíba, algum tempo atrás, onde nós recebemos uma representação do movimento feminista contra o apresentador Siqueira Júnior, que na época trabalhava na TV Arapuã. E o caso foi apurado por nós, a TV se retratou e aceitou colocar 90 inserções de propagandas que nós produzimos, junto com a universidade, o movimento feminista, todo um grupo, todo um coletivo, e a TV aceitou colocar lá como forma de pagar pelo que fez, além de se desculpar pessoalmente e colocar na sua grade um pedido de retratação. Então, sem esse olhar da sociedade civil organizada, vigiando esse tipo de imprensa, esse tipo de imprensa que comete crimes, que comete... Veja, estou falando de blogs, olha a forma que atacaram os blogs. Mas veja que blogs e todas essas comunicações que vão via internet, eles não têm uma coisa que TV e rádio têm, que é concessão pública. TV e rádio são concessões públicas. Se eles começam a praticar esse tipo de coisa lá, ele pode ser responsabilizado por estar cumprindo o artigo 222 da Constituição. Eles têm responsabilidade social na sua programação. Mas e aí, doutor, vocês não veem? Olha, é impossível. Imagine eu lá acompanhar isso aí. Mas se chega a denúncia, a gente vai atrás. Então, eu digo para vocês, pensa nisso aí. Então, Lucas, vamos fazer parcerias, vamos trabalhar em parcerias para que a gente consiga ter uma capacidade de dar resposta. Sozinho os órgãos públicos não conseguem, mas se juntar com a sociedade civil organizada, eu creio que há uma possibilidade grande de conseguir. E já pensou se vocês descobrem que um site desses que publicam coisas horríveis está tendo, por exemplo, um patrocínio de um órgão de governo? Ora, procura, se for um órgão do governo federal, procura o Ministério Público Federal. Se for um órgão do governo estadual ou municipal, procura o Ministério Público do Estado, porque dinheiro público não pode estar financiando esse tipo de coisa. E está acontecendo isso hoje. E o setor privado também não pode financiar esse tipo de coisa. Vamos começar a denunciar essas empresas que botam propagandas em programas de TV dessa natureza. Procurar os estatutos dessas empresas e ver se elas estão cumprindo com os seus compromissos sociais que são firmados nos estatutos, inclusive para as maiores. Pessoal, desculpa aí, o ao vivo está tendo sempre uma interferência aqui das crianças. Mas essa interferência é comum, nem se preocupe. Na primeira live a gente teve uma pequena interferência na fala do defensor da OAB, do advogado da OAB, doutor José Batista de Melo Neto. Então, o ao vivo sempre acontece. Bom, a gente já está terminando a nossa live. Vou
colocar aqui apenas alguns agradecimentos, né? Agradecer principalmente ao Petris por ter acompanhado também toda a coletiva, toda essa live, né? A Rose Farias, muito importante essa interação entre o movimento social e as instituições de defesa de direitos humanos. Deixa eu ver quem mais fez alguns agradecimentos. O Dr. José Batista Melo Neto, abaixa a LGBTfobia, nossas vidas importam. Ângela Chaves, Dr. Godoy, um exemplo de compromisso dentro do Ministério Público, nem tudo está perdido. Concordo, Ângela. E a Rose Farias, boa colocação, Andreina. São duas grandes pessoas extremamente engajadas dentro da pauta dos direitos humanos. Bom, muito obrigado, doutor José Godoy, muito obrigado, Andreina, pela participação. Obrigado pela parceria que nós tivemos. Lembrando a você que está assistindo, todos os domingos, às 14 horas, o Mel vai transmitir sempre uma live com uma temática diferente, com um tema diferente, para a gente estar fazendo esse diálogo e essa interação, mesmo à distância. Uma boa noite a todos e até domingo. Muito obrigado, Mailton. Muito obrigado, Andreina. Prazer, Andreina. Mais uma live contigo, mais um encontro. Espero que passe quanto antes essa pandemia maldita para que a gente possa ter esses momentos presencialmente e voltarmos a nos confraternizar e a nos encontrar de maneira da maneira que nos acostumamos e que faz tanta falta, né? E obrigado a todos pelo esse carinho enorme que eu recebo. Especialmente num tempo duro como esse, que temos que ficar em casa, receber esse carinho, pode ter certeza que nos dá muita força. Grande abraço a todos. E obrigado, Maílton. Obrigado, Andreina, mais uma vez. Também passando para agradecer, Maílton, doutor José Godoy, a parceria vai continuar sempre, certo? Eu sou uma pessoa persistente, insistente, né? Agradecer ao Petris, né? É o coletivo de homens trans, agradecer ao Mel, né? Agradecer às minhas companheiras da Astrapa, agradecer ao Maria Quitéria, ao MovBi, ao Cordel Vida, que eu sei que está por aí vendo, que são sempre parceiros, e dizer assim, estamos sempre à disposição. Juntos, parece uma fala muito repetida, mas juntos somos bem mais fortes. Eu acho que a gente teve vários norteamentos de como a gente pode prosseguir e como pode melhorar em algumas situações. O Dr. Godoy deu algumas dicas aí para a gente se ligar um pouquinho mais em tudo que acontece, e aí a gente sabe que existe parceria, então vamos correr atrás. Vamos, tá tudo gravado, a gente sabe que pode correr, tá tudo gravado, qualquer coisa que o doutor Godoy disser assim, seu povo, mas eu não disse isso. Olha, o senhor disse, a gente correu atrás por causa disso, tá bom? Então, um grande beijo a todos vocês, assim, essas lives ajudam bastante, deixam com que a gente melhore um pouco esse estado em que a gente está de confinamento, isso está adoecendo a nossa população, adoecendo toda uma população, então se cuidem, se puderem, fiquem em casa, agora fiquem em casa com qualidade, não fiquem assistindo programas que não valem a pena, vão atrás de coisas que valem a pena, vamos ler, vamos voltar ao costume de ler mais uma vez, vamos, inclusive, procurar saber como é que a gente faz para entender um pouquinho mais dessa temática jurídica. Zé Neto, um grande beijo, é parceiro sempre, e aí é só agradecimentos, tá? A Astrapa, mais uma vez, se sente contemplada e referenda mais uma vez Fernanda Bevenuti presente, Luciano Bezerra presente, Maria Quitéria, que mais é presente sempre, que está aqui entre nós, né? Então, todas essas pessoas que vêm nos antecedendo, elas têm a importância e não vão perder essa importância nunca. E conclamo também à juventude, a todos os jovens que estão dentro das orientações e identidades, venham fazer parte do movimento, venham pelo menos conhecer, tá? Nem tudo assim, eu sei que parece tudo um oba-oba, mas a gente precisa discutir, até mesmo para garantir tudo que a gente precisa e tudo que a gente necessita. Um beijo no coração e se cuidem.